Senhoras e senhores, convidamos para dar as boas-vindas à senhora Tânia Cavalcante, secretária executiva da CONIC. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, dar as boas-vindas a todos os parceiros e parceiras dessa grande, vamos dizer, mutirão que é a Política Nacional de Controle do Tabaco. Eu gostaria de dizer umas rápidas palavras que eu anotei aqui, porque eu não quero esquecer de falar muitas coisas que são importantes a gente compartilhar nesse dia de confraternização. Então, eu vou ler algumas coisas aqui. Dia Mundial Sem Tabaco é o dia em que, todos os anos, a Organização Mundial da Saúde promove uma reflexão global sobre o tabagismo e seus determinantes. No Brasil, há mais de 20 anos, o INCA, enquanto centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para controle do tabagismo, tem promovido essa reflexão nacionalmente. Esse ano, o ângulo escolhido pela OMS para refletir sobre o tema é o impacto do tabagismo sobre a saúde dos pulmões. Não à toa que 71% das mortes por câncer de pulmão e 49% das mortes por doenças pulmonares obstrutivas crônicas, bronquite, asma e enfisema, são também atribuídos ao tabagismo. O tabagismo também aumenta substantivamente o risco de tuberculose. Mais de 20% da incidência global de tuberculose pode ser atribuída ao tabagismo. O risco de desenvolvimento de tuberculose entre fumantes é 2 vezes maior entre fumantes do que entre não fumantes. Isso dado da Organização Mundial de Saúde. E até os pulmões de não fumantes são afetados quando estes se expõem à fumaça de tabaco. São os chamados fumantes passivos. São 900 mil mortes de não fumantes por ano, segundo dados da OMS. E o mais grave é que esse tipo de exposição é quando acontece entre crianças. Daí a importância de leis que proíbem fumar em recintos coletivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo mata 7 milhões de pessoas todos os anos. Dessas, 157 mil ocorrem no Brasil, segundo dados do INCA, Ministério da Saúde. Embora não seja o único órgão afetado pela fumaça dos cigarros, o pulmão é o principal órgão de choque dos estragos causados pela fumaça dos cigarros, que adentram toda a circulação dos fumantes através dos pulmões, principalmente através dos pulmões. E o tabagismo responde por 10% das mortes por todas as doenças cardiovasculares, 14% entre homens e 6% entre mulheres, e 22% de todas as mortes por câncer em adultos. E lembrando que as doenças cardiovasculares e o câncer são as que mais matam no mundo e no Brasil. Além do efeito nefasto do cigarro nos pulmões e vários outros órgãos, é importante considerar que o tabagismo, por si só, é uma doença do cérebro, e, como tal, está inserido na classificação internacional de doenças, como a dependência química, a dependência de nicotina. Fuma quem quer. A gente ouve muito isso nos nossos enfrentamentos na política de controle do tabaco. Temos ouvido isso muitas vezes, principalmente daqueles que se opõem às medidas para reduzir o tabagismo. E, nessas falas, se desconsideram que o tabagismo, a iniciação no tabagismo ocorre em massa na infância e adolescência, o que levou a Organização Mundial da Saúde a reconhecer o tabagismo como uma doença pediátrica. E documentos internos de fabricantes, enquanto isso, mostram como eles direcionam todo o seu mercado para esse alvo. São verdadeiras arapucas, desde as mensagens da propaganda que instigam os adolescentes a experimentarem cigarros, como passaporte para o mundo adulto, e passando por sabores que são adicionados para tirar o gosto ruim do tabaco e facilitar a experimentação, e além da venda desses produtos que são altamente letais em embalagens de cigarros coloridas, muito bonitas, nos pontos de venda, sempre ao lado de chicletes, balas, etc. E para regulamentar essas práticas que são predatórias, né, são desleais, o Brasil se associou a um tratado internacional, à Convenção Quadro da OMS para o Controle do Tabaco. Essa adesão foi ratificada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da República em 2006, e congrega um conjunto de medidas que formam a Política Nacional de Controle do Tabaco, uma política de Estado. O Brasil avançou muito na implementação dessa política com resultados positivos. Em 1989, a proporção de fumantes na população acima de 18 anos era 35%.
hoje 10%. Se hoje a Política Nacional de Controle do Tabaco no Brasil é reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo, boa parte desses resultados se devem aos investimentos que o Instituto Nacional do Câncer, a instituição onde tenho trabalho com muito orgulho desde 1984, vem investindo, vem fazendo, os esforços que vêm sendo adotados. O INCA, enquanto órgão do Ministério da Saúde, com o inestimável apoio da Fundação do Câncer, então, na época do início, Fundação Ari Frausino, foi uma das primeiras instituições governamentais do Brasil a dedicar recursos e sua força de trabalho na coordenação e articulação das primeiras ações de controle do tabagismo, que, ao longo de quase 3 décadas, evoluiu e se consolidaram naquilo que hoje chamamos de Política Nacional de Controle do Tabaco, uma política de Estado de caráter intersetorial. Uma política que foi gestada pelo INCA, ainda na década de 90, por meio de parcerias com secretarias de saúde, com organizações da sociedade civil, das sociedades médicas. Hoje, essa política conta com a participação ativa de 18 outros setores do governo federal, como a Receita Federal, a Agricultura, a Advocacia Geral da União, Relações Exteriores, Anvisa, aqui presente, Ministério da Justiça, Casa Civil, dentre outros, não menos importantes. Esses órgãos de governo compõem a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro da OMS para o Controle do Tabaco, criada para a governança da implementação dessa política. O ministro da Saúde é o presidente dessa comissão. O diretor ou a diretora, no nosso caso a diretora, tem o papel de vice-presidente dessa comissão. E cabe ainda ao INCA a coordenação da sua secretaria executiva, o que dá ao Instituto uma grande responsabilidade de articular e promover a adoção de medidas cuja governabilidade cabe a outros setores, mas o impacto se dá sobre a saúde. Nesse ponto, eu gostaria de prestar uma devida homenagem ao Dr. Marcos Moraes, ex-diretor do INCA, que, junto com a doutora Vera Heloísa da Costa Silva, ex-coordenadora das ações de controle do tabagismo no Brasil, na década de 90, ousaram e deram os primeiros passos para que o INCA pudesse ampliar o escopo da sua participação na governança dessa política. Agradeço aos demais diretores que sucederam o Dr. Marcos Moraes, aqui temos presente o Dr. Santini, o Dr. Kogut, na qualidade de vice-diretor, por terem não só compreendido a importância dessa política, como também por terem ampliado os investimentos, tanto em termos de recursos financeiros como humanos, para que o INCA pudesse cumprir sua responsabilidade nessa grande articulação nacional. Hoje, o INCA, além da secretaria da CONIC, né, que somos aqui, eu represento a secretaria da CONIC junto com várias pessoas que estão aqui presentes, né, tem uma equipe grande dedicada a esse trabalho, e a Comprev, com a equipe da Divisão de Controle do Tabagismo, liderada pelo Eduardo Franco, pela Valéria, pela Andréa Reis, temos várias outras áreas do Instituto também que se dedicam a essa política, como o Centro de Estudos e Tratamento do Tabagismo, coordenado pela doutora Cristina Cantarino, a Comunicação Social, coordenada pela Mônica Torres e a Marise Metzinger, a coordenação de ensino, a coordenação de pesquisa, que hoje, através da sua divisão de estudos populacionais, nos brinda com um dos vários estudos que vem desenvolvendo e que tanto tem apoiado a gestão dessa política no sentido de fornecer dados que nos ajudam a avaliar o impacto das medidas dessa política, nos orientando sobre quais estratégias da política funcionam, quais não funcionam e precisam de redirecionamento, ou se precisamos de mais novas estratégias. No entanto, gostaria de dizer que o INCA não está só nessa política. Hoje, um grupo de organizações governamentais, acadêmicas e do Executivo, e de organizações não governamentais, muitas delas aqui presentes, formam a grande equipe nacional que zela pela implementação e defesa dessa política. Gostaria muito de nomear cada uma delas, mas, em função do tempo, eu posso dizer apenas que a participação de cada uma das pessoas que integram essas equipes externas ao INCA, extramuros, tem sido fundamental para o sucesso dessa política.
Hoje, no Brasil, existe uma crise de sustentabilidade do SUS. No entanto, muitas das doenças causadas pelo tabagismo que ocupam os leitos do SUS poderiam não estar lá se conseguíssemos reduzir o tabagismo ao máximo. E eu acho que esse é um grande legado que essa política vem dando, uma vez que já temos dados de redução de mortalidade por câncer de pulmão, por doenças pulmonares obstrutivas crônicas, cardiovasculares, e certamente essa política tem uma grande contribuição nessa redução. E eu gostaria só de finalizar dizendo que há 2 anos atrás, apresentamos aqui, no Dia Mundial Sem Tabaco, um estudo que foi viabilizado pelo INCA, que mostrava que o Brasil gastava cerca de 57 bilhões de reais com tratamento de doenças causadas pelo tabagismo e perda de produtividade, e que a arrecadação de impostos com cigarros não chegava a 13 bilhões. Uma conta que não fecha e que tem hoje repercutido em todas as falas e discursos da sociedade na defesa dessa política, que é uma política de saúde pública extremamente importante para o país. E esse estudo serviu de base para a ação judicial que, recentemente, a Advocacia Geral da União, que faz parte da CONIC, abriu contra as empresas que vendem cigarros no Brasil, as maiores empresas, pedindo ressarcimento para o SUS, em cumprimento ao artigo 19 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. No entanto, a gente ainda tem muito o que fazer. Temos ainda, apesar da queda na prevalência de fumantes, são 15 milhões de fumantes. E 15 milhões de fumantes porque ainda temos práticas predatórias que ainda assediam nossas crianças e adolescentes para a iniciação no tabagismo. E precisamos ajustar nossas leis, precisamos do Congresso Nacional. E esse é um dos trabalhos que a CONIC, em parceria com várias organizações que estão aqui presentes, tem feito em Brasília, junto ao Congresso Nacional, para que os nossos legisladores eles cumpram a defesa da saúde pública e a gente possa, cada vez menos, ter parlamentares defendendo os interesses da indústria. É isso, esse legado que o INCA deixa para o Brasil, junto com todas as organizações que estão aqui presentes, que formam um enorme time na defesa dessa política nacional de controle do tabaco. Agradeço o espaço para manifestar essas palavras e muito obrigada.